Depois de ser aprovada em 2 turnos na Câmara, a PEC dos benefícios precisa ser promulgada para começar a valer, o que deve acontecer daqui a pouco. Vamos conversar ao vivo agora sobre isso com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa tarde para você. Qual que é a expectativa para o começo dos pagamentos do Auxílio Brasil no valor de R$ 600? Olá, Cátia, que bom falar contigo. A expectativa é que já em agosto seja repassado esse valor do auxílio com esse reajuste no valor de R$ 600. A gente relembra que era no valor de R$ 400, agora é elevado a R$ 600 já no mês de agosto. Esse auxílio aos caminhoneiros também no valor de R$ 1.000 e também elevando no valor de R$ 60 a R$ 120 o auxílio para comprar o botijão de gás. Essa foi uma discussão muito ampla aqui no Congresso, tanto lá no Senado, muito mais aqui na Câmara dos Deputados, e esta cerimônia que coloca em vigor, então, vai acontecer hoje às 6 da tarde. Na reta final não seria diferente, né? Durante a semana inteira, diversos adiamentos. O que aconteceria hoje às 4 da tarde, a informação que a nossa equipe da Jovem Pan apurou em alguns instantes que realmente foi adiado. Mas por qual motivo? Jair Bolsonaro, que articulou realmente o governo federal que implementou esse auxílio, mesmo estando em viagem, havia informado que tinha interesse de acompanhar no Senado. Diante disso, ele vai comparecer, é a expectativa de que ele chegue às 6 da tarde aqui no Congresso Nacional e a gente vai acompanhar. Em relação a essa discussão, chamou a atenção porque além de colocar em votação, acabou surgindo uma investigação da Polícia Federal no sistema de votação e entre outros assuntos que a oposição acaba informando e dizendo que é eleitoreiro. Ontem à noite, nós conversamos com exclusividade com o deputado Arthur Lira numa longa entrevista e ele fez algumas revelações em relação a essa articulação e essa votação. Segundo ele, não haverá estelionato, ou seja, está no orçamento realmente como era uma expectativa. A reportagem está no ponto, vamos acompanhar. Apesar de muita reclamação da oposição após a sessão ter sido suspensa por falhas no sistema de internet, a Câmara retomou a discussão da PEC dos benefícios. O presidente da Casa, Arthur Lira, autorizou o registro da presença virtual dos deputados, o que garantiu ao governo um quórum suficiente para barrar mudanças e aprovar o texto em segundo turno. Um resultado de 469 votos a favor e 17 contra e 2 abstenções. Lira fez questão de ressaltar que os problemas registrados na terça-feira ainda serão investigados. A quem interessa eu não sei. A minha discussão com a oposição era manter presencial, mantendo o painel, respeitando aqueles deputados que vieram para cá e se deslocaram porque houve interferência externa na votação da Câmara dos Deputados. Os deputados rejeitaram 2 destaques, emendas que podem alterar o texto no segundo turno. O primeiro destaque rejeitado apontava justamente o estado de emergência e foi proposto pelo PT. O outro rejeitado foi proposto pelo PSOL a fim de retirar o pagamento de 5 mensalidades do valor extra do Auxílio Brasil. A PEC abre caminho para uma série de benefícios, ampliação do auxílio de R$ 400 para R$ 600 mensais e ainda a chegada de mais 1.600.000 novas famílias no auxílio. A criação de um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos, auxílio gás de R$ 120 na compra do botijão e a compensação aos estados para garantir o transporte gratuito de idosos e benefícios para os taxistas. O custo estimado das medidas, que inclui ainda repasses para a compra de alimentos e subsídios ao etanol, supera os 41 bilhões de reais e fora do teto de gastos. O Partido Novo foi o único que votou contra a proposta. O deputado Tiago Mitron, líder da legenda, chamou a PEC de aberração. Eu não gostaria que fosse assim, gostaria que estivéssemos acompanhados aqui da maior parte dos partidos, mas infelizmente o Partido Novo será novamente o único partido que dormirá com a consciência tranquila essa noite, votando não a essa PEC eleitoral, PEC kamikaze, chame como for, mas a PEC que vai colocar pá de cal no teto de gastos, que vai
colocar a pá de cal na responsabilidade fiscal desse país rumo a um caminho de populismo sem volta. Para o deputado Giovanni, vice-líder do governo, o comportamento da oposição é que foi sim eleitoreiro. Por que não votaram não lá no quadro? Não aos caminhoneiros, não aos taxistas. Por que não votaram não à população que vai receber um valor maior no Auxílio Brasil? Porque não são coerentes e estão votando de forma eleitoreira. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News após a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o texto não afeta as contas públicas. É diferente do que muita gente está dizendo, ele está sendo embasado em 41 bilhões de 65 de superávit entre os dividendos da Petrobras e a venda da Eletrobras, que faziam um total de 65 bilhões. Portanto, não há furo de teto de gastos, essa receita é prevista, a PEC tem prazo de validade, ninguém está cometendo nenhum tipo de estelionato. E essas situações a gente vai acompanhando, como vai ser o desenrolar de todas essas matérias que o Congresso Nacional tem votado para reduzir preço da energia, reduzir preço de combustíveis. Já com a aprovação e a promulgação ainda nesta semana da PEC dos benefícios, o governo quer iniciar os pagamentos ainda no mês de agosto.